Fica comigo, Pedro, que para falar sobre esse caso, a gente vai conversar com a advogada que o Pedro acabou de citar, a Natividade Maia. A Natividade é presidente interina do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas. Foi o comitê que indicou o nome de Luciane Barbosa Farias para participar do encontro em Brasília. Natividade, seja muito bem-vinda ao 360. Muito obrigado por estar conosco para prestar esses esclarecimentos. O Pedro acabou de trazer essa informação dizendo que o governo do Amazonas afirma que a Luciane não tinha legitimidade para ser integrante do comitê e, portanto, ter as despesas pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos para ir a Brasília. Ela tinha ou não tinha legitimidade? Boa tarde a todas e a todos, né? Inicialmente, eu quero esclarecer só um ponto que ficou um pouco, foi uma pequena confusão do Pedro Venceslau, é que ele fala que o comitê ele é composto por 12 pessoas. Na verdade, ele é composto por 25 pessoas, sendo 12 representantes do Estado do Amazonas, entre eles a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, entes que, de certa forma, têm acesso a todas as investigações, né, possíveis informações que corram em segredo de justiça contra investigados. Essas pessoas compõem o comitê. São 12, aí nós temos a OAB, 13, com assentos permanentes. E aí nós temos 12 assentos que não são permanentes, que eles representam a sociedade civil. 12 membros da sociedade civil que são escolhidos a cada 2 anos através de um processo eleitoral, que foi o que ocorreu agora em agosto de 2023. Então, desde a criação do comitê em 2016, as presidências que antecederam não fizeram processo eleitoral. Então, desde 2016, nunca houve uma eleição para recomposição dessas pessoas. E quando eu assumi interinamente, representando a OAB, a primeira providência que eu fiz foi o processo eleitoral, que foi já uma exigência do Ministério Público Federal através de uma reclamação do Desencarcera. Fiz este processo eleitoral. A Associação Instituto Liberdade se habilitou ao processo eleitoral, cumpriu todas as exigências constantes no Decreto Estadual 37.178 de 2016, juntou documentações, inclusive o nosso processo seletivo ele foi o mais duro do Brasil, porque ele é o único a exigir certidões negativas criminais dos membros indicados pelas instituições, os membros tanto suplentes quanto titulares. E nós pedimos. E o Instituto Liberdade apresentou, das 2 membras que ele indicou, apresentou certidão negativa criminal emitida pelo Estado, pelo Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Creio eu, porque aqui o Judiciário do Amazonas, ele observa um princípio constitucional chamado presunção de inocência. A dona Luciane não tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Ela é inocente, ela não é culpada. Então, o tribunal apresentou, ela emitiu a certidão, ela apresentou com todas as outras documentações. Inclusive, quem estava na comissão eleitoral era eu, era o representante da Secretaria de Administração Penitenciária e um representante da Defensoria Pública do Estado. Todos os documentos foram analisados. Mandamos um convite para o CNJ e para a Sejust, que para eles apresentarem pessoas para acompanhar o processo eleitoral, e foi feito. Doutora, a senhora está dizendo que pediu um certificado, que ela tinha uma certidão negativa porque ela tem direito à presunção da inocência, mas o governo do Amazonas está dizendo que ela não tinha legitimidade. Agora, questiono a senhora sabia que ela era casada, ou é casada há 25 anos com um líder do Comando Vermelho? A senhora sabia que ela tinha uma condenação em primeira instância, que ok, não tá transitado e julgado, mas que ela tinha essas ligações e essa condenação em primeira instância? Eu vou lhe dizer que não.
Eu conheci a dona Luciane no dia 5 de novembro, no dia da viagem. Mas isso é absolutamente irrelevante, porque o decreto 37.178 de 2016, ele não pede que pessoas que vão participar, que os representantes da sociedade civil não sejam casados com fulano, nem com beltrano, nem com cicrano. Ele pede, ele faz duas exigências, né? E só. E nós acrescentamos a certidão negativa criminal, que foi uma comissão eleitoral que acrescentou essa exigência, nem está no decreto. Tá? Então, ela sendo ou não sendo, eu sabendo ou não sabendo, eu não sabia, mas mesmo que eu soubesse, isso seria irrelevante para o processo eleitoral, porque eu, enquanto advogada, eu tenho obrigação de seguir a lei. E a lei não cobra de quem quer se candidatar que ele não seja parente de fulano, nem de cicrano, nem de beltrano. Doutora Pedro Venceslau, nessa conversa conosco. Boa tarde, doutora. Eu queria só que a senhora explicasse melhor por que o governo do Amazonas está dizendo que ela não tinha legitimidade para representar esse colegiado e a senhora está dizendo que ela tinha. Tá, eu não estou dizendo que ela tinha ou que ela não tinha, veja só. Ela e as outras, foram 5, nós inclusive não conseguimos recompor o comitê. O Estado continua com seus 12 representantes, né? E aí eu abro um parêntese para dizer que o Estado é o maior violador de direitos humanos, em especial das pessoas privadas de liberdade. Então, em um comitê de combate e prevenção à tortura, o maior violador ele detém toda a representatividade. Eu sou a única que não faço parte do Estado, né? E aí nós conseguimos recompor 5 membros, né? E esses membros, eles passaram por todo o procedimento. Nós enviamos, concluído o processo eleitoral, nós enviamos para a Secretaria de Justiça, a Sejusc, para eles darem a posse a esses membros, tá? Quando o Ministério dos Direitos Humanos enviou o convite para o comitê, veio a exigência de que o comitê fosse representado oficialmente por 2 membros, um membro da sociedade civil e um membro do poder público. E foi nomeado, eu nomeei à época, o ouvidor da Secretaria de Administração Penitenciária, porque ele foi o único que tinha espaço na agenda dele. E eu peguei e expliquei para o Ministério dos Direitos Humanos que os membros da sociedade civil ainda não tinham tomado posse. E a resposta que eu obtive, né, eu tenho o WhatsApp, mas eu não quero polemizar a respeito disso, foi que não haveria problema da pessoa aí, já que ela cumpriu todos os requisitos, né, do edital e faltava apenas o processo de posse. E que não poderia deixar de ter neste espaço de fala a respeito das dores e sofrimentos do cárcere um representante dos familiares. Até porque em outros estados, né, o estado do Amazonas, como eu já falei, ele tem um processo muito duro, muito rígido para entrar no comitê. E uma das exigências que, inclusive, nós fomos muito cobrados a respeito disso, é que para fazer parte do comitê, a instituição ela tem que estar legalmente constituída. E em vários estados, se vocês pegarem tanto os decretos quanto a lei de criação, em muitos não tem essa exigência. Inclusive no Comitê Nacional não há essa exigência. Existem membros que participam que não são constituídos, né? E tendo em vista que há um coletivo sem estar legalmente constituído, não haveria problema de ela, enquanto representante de um coletivo de familiares de preso, estar presente no evento. E foi por isso que ela foi. Aliás, os outros membros não puderam ir, e foi por isso que ela foi. Doutora, a senhora diz que não sabia que ela era casada com um chefe de facção, mas que isso é irrelevante do ponto de vista jurídico, porque ela atendia às condições, tinha uma certidão negativa. Mas nós sabemos que o crime organizado, muitas vezes, ele se infiltra e ele se utiliza de organizações de direitos humanos. É o caso, né, no caso da Luciane? Eu não tenho como saber. Essa é uma afirmativa que, inclusive, você está me falando agora e o que eu ouvi da sua narrativa na abertura, você nominando a essa senhora como a dama do tráfico.
quando o repórter que fez essa matéria e a nominou pela primeira vez, ele já desmentiu e disse que essa nomenclatura ele achou conveniente colocar. Não existe essa nomenclatura no Estado. Então, é uma mentira que já foi desmentida por quem mentiu e a imprensa continua reproduzindo, inclusive você, infelizmente. Entende? Então, nós precisamos agir ter uma imprensa com uma responsabilidade. Ela é casada há 25 anos com o chefe do... Ela é, no mínimo, a primeira-dama do tráfico. Certo? Ali, não tem nenhuma afirmativa mentirosa aqui, doutora. Ela é casada há 25 anos, companheira do chefe do Comando Vermelho no estado do Amazonas, que é um dos principais procurados pela polícia local, conhecido como Tio Patinhas. Não tem nenhuma afirmação mentirosa aqui, doutora. Eu estou falando da nomenclatura dama do tráfico, que inclusive está escrito aí embaixo. Eu não sou advogada dela, mas assim, eu estou fazendo essa pontuação. De onde, que está escrito aqui, né? Reuniões com dama do tráfico. De onde surgiu o dama do tráfico? Olha, pode ser se ela é casada com o chefe do tráfico, ela é, no mínimo, a primeira-dama do tráfico. Agora, eu queria aproveitar para... Mas aí são ilações, veja. Não são ilações, doutora. A relação dele com ela é um fato. Pedro, você tem mais uma pergunta? Eu queria só que a senhora explicasse um pouco qual é a responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça nesse convite e na viagem que foi custeada pelo governo até Brasília. Eu não tenho que ter uma opinião a respeito de responsabilidade. Quem vai extrair eventual responsabilidade será, acho que, um procedimento ético interno que seja feito, vai extrair responsabilidade. Não sou eu que vou dizer quem é ou quem não é responsável. Houve o convite, diversas pessoas de coletivos de familiares de presos foram, né? E investigaram todos para saber se tem um filho do tráfico, um tio do tráfico, um damo do tráfico, né? Porque especificamente só ela? Mas, assim, porque só o estado do Amazonas? Nós temos o decreto mais rígido do Brasil, para a entrada mais rígida. Nós exigimos documentações que não são exigidas em outros estados. Nós exigimos uma constituição legal da entidade civil. E a entidade civil que apresentou a dona Luciane está legalmente constituída, ela passou por um processo legal de escolha e ela consta lá. Agora está para o governador Wilson Lima analisar a conveniência da administração pública, outros princípios, para nomeá-la ou não, ela e os outros membros escolhidos. Mas a questão legal foi analisada por mim, pelo representante da Secretaria de Administração Penitenciária e pelo representante da Defensoria Pública do Estado e foi aprovado. Nós não temos, não está na lei nós analisarmos com quem ela é casada, se ela é dama disso ou daquilo. Esses fatos não interferem na análise que é objetiva, dispositivos legais constantes no decreto-lei. Pegamos o decreto, pegamos os documentos, analisamos. Eventuais subjetividades, né? O governador, no momento de analisar, dar posse, ele deve analisar se é conveniente ou não essa pessoa constar, né, no comitê, pede para trocar o membro ou exclui a instituição, aí é com o governador, né? Diz ele que não, vamos ver quais são as providências que ele vai tomar. Doutora, nós agradecemos muito, conversamos com a advogada Natividade Maia, presidente interina do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas. Muito obrigada, doutora. De nada.